Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Andressa Primavera, professora de Biologia. Vamos, nesse momento, conhecer aí o objeto de conhecimento da nossa aula de número 2. Bom, no objeto de conhecimento temos fontes confiáveis e relevantes, saúde e bem-estar, educação ambiental, sustentabilidade e preservação da biodiversidade, uso de novas tecnologias. E no detalhamento, preservação ambiental, coleta seletiva e biodiversidade. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre biodiversidade. Você já ouviu esse termo? Será que ele está aí no seu dia a dia? Talvez você já tenha ouvido falar. E a biodiversidade, ela representa aí muitas coisas, né? O Brasil, ele é o maior país em biodiversidade do planeta e com uma incrível variedade de biomas, de fauna, de flora e espécies. Mas você sabia também que a nossa biodiversidade, ela se encontra em ameaça, ela tem sido ameaçada? Então a gente vai descobrir quais são as principais ameaças à biodiversidade, como nós podemos agir para garantir que ela possa continuar a existir para as próximas gerações, porque afinal de contas, 20% de toda a biodiversidade do planeta se concentra aqui na nossa região, na região amazônica. Então nós devemos ter esse cuidado, devemos ter o orgulho de ter tantas espécies como esses animais, essa floresta, né? Porque eles fazem parte da nossa biodiversidade e nós somos responsáveis por cuidar de tudo isso, né? Nós precisamos manter essa biodiversidade por muitas gerações, né? Então, o que a gente vai aprender nessa aula é um pouquinho do que é a biodiversidade, quais são as ameaças a ela e o que nós podemos fazer para reverter um pouco dessas ameaças. E para a gente continuar, a gente vai ver aí qual é o conceito dessa palavra, desse termo-chave aí, que é a biodiversidade. Então, nós vamos ver aí esse conceito que é, de acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica, um dos mais importantes documentos internacionais relacionados ao meio ambiente, diversidade biológica significa, então presta aí atenção, olha, a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outras, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Então, esse termo aí, ele foi estabelecido por uma convenção, que é a CDB, Convenção da Diversidade Biológica, que foi estabelecida, né, com o intuito aí de garantir que algumas preocupações, algumas ações fossem feitas para que não houvesse a destruição da biodiversidade. E a gente vai falar um pouquinho por que isso é importante, né? Por que é importante a gente se preocupar com a biodiversidade? Qual é a importância dela? A gente vai ver aí, olha, que ela tem uma importância, por exemplo, ambiental. Quando a gente está falando aí da importância ambiental, a gente está falando, por exemplo, de manter em equilíbrio os ecossistemas. Então, aquela floresta, aquele lago, aquele oceano, né? Eles precisam estar em equilíbrio, porque senão isso também vai influenciar na nossa vida, né? Nós também fazemos parte dessa biodiversidade como seres humanos e dependemos também dela, né? Então, essa conservação, a manutenção dela, ela vai representar aí uma valorização, né? E vai proteger o nosso patrimônio ambiental da Terra, vai proteger também o patrimônio genético, porque afinal de contas, isso tudo é um patrimônio genético, né, dentro dessa biodiversidade. A gente está vendo ainda outra importância, né? Você observa lá naqueles tópicos
que a gente tem outras importâncias, né, a respeito aí da biodiversidade. É a importância econômica, né? Quando a gente fala aí de importância econômica, a gente está envolvendo aí, por exemplo, os medicamentos, né? Muitos medicamentos, eles são aí encontrados na natureza, a partir de princípios ativos que a gente vai encontrar em plantas, em micro-organismos, né? E muitos deles a gente ainda nem conhece a espécie que pode trazer aí um benefício econômico, né? A gente vai ter um benefício social, porque quando se fala aí da sociedade, né, está inserido na biodiversidade, está inserido na natureza, traz um benefício para a saúde das pessoas, né? Tem estudos aí que mostram que as pessoas que convivem num local onde tem contato com a natureza, ela vai ter aí uma queda no estresse, ela vai ter aí menos problemas cardíacos, né? A gente também vai ter ali uma importância cultural, porque existe um conhecimento que aquelas pessoas que moram ali, que vivem nessas áreas, né, elas vão propagar ao longo de gerações. Então, é necessário a gente manter também esse conhecimento, porque ele é um patrimônio também cultural, né, e tem a sua importância, certo? E para a gente continuar, né, a gente está falando aí sobre biodiversidade, a gente vai falar um pouquinho também sobre alguns processos que acontecem na natureza. E um deles é muito importante, que é a polinização. Então, você sabia que 95% das plantas, né, elas dependem de animais polinizadores? E o que seria essa polinização, né? A gente vai entender aí um pouquinho. Então, a realização dos processos ecológicos na natureza depende dos seres vivos e das suas relações e inter-relações com organismos vivos por meio da cadeia alimentar e torna possível o fluxo de energia e matéria. Além disso, a variedade de características genéticas permite a adaptação das espécies a diversas condições ambientais. Você está vendo aí nessa imagem, né, uma abelha que ela está aí completa, né, com o corpo dela completa aí de pólen em cima de uma flor. Então, essa imagem para você com certeza não você talvez já tenha visto até mesmo nos filmes, né, por exemplo. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não para observar, né, a gente não consegue perceber que um inseto desse tão pequeno, ele tem uma importância enorme para o equilíbrio entre as espécies, né? E o quanto o desequilíbrio poderia afetar até mesmo a nossa alimentação. Então, quando a gente observa essa abelha, a gente não se dá conta de todo o potencial que ela pode ter, né? E quanto ela pode contribuir para a existência de alimentos no nosso planeta. Então, se uma planta perde essa capacidade, né? Se você está em um ambiente que você retira ou a vegetação, né? Você vai tirar ali também dessa abelha o lar, né, onde ela vive, onde ela se reproduz, né? E não são só abelhas, a gente está falando também de aves, de mamíferos. Existem ambientes, né, como por exemplo no Cerrado, onde frutos vão depender grandemente da polinização de morcegos, animais que para muitas pessoas pode causar um pavor, um medo, né? Mas eles são importantes para aquele ecossistema se manter, né, sadio e em equilíbrio. E se você retira esse equilíbrio com o desmatamento, com a poluição, isso tudo vai afetar, né, e pode trazer prejuízos também para a nossa espécie, né? Então a gente está vendo aí, falando um pouquinho sobre isso, né, sobre a polinização. Então olha só, a polinização ela é realizada por animais como abelhas, que vai ser ali uma etapa fundamental para a reprodução das plantas. Ela vai carregar o pólen, porque ela está ali em busca do néctar dessa flor, e quando ela vai visitar outra flor, ela leva com ela o pólen, né? A gente vai falar também, olha, sobre a variabilidade genética que ocorre em cada espécie. Isso vai contribuir para a biodiversidade de um ecossistema. Você observa aí na imagem que nós temos aí várias borboletas, né? Elas não são iguais, você vê aí que algumas têm uma coloração diferente. Isso indica que existe uma diversidade de genes e essa diversidade ela contribui para a perpetuação de algumas espécies, né? Para que elas vivam ali no ecossistema, e elas também podem ser polinizadoras. A gente vê aí a importância da vegetação, né? Porque ela tem um papel fundamental na estabilidade dos fluxos de água, da temperatura na Terra e na atmosfera, porque ela é um dos pilares do ciclo da água. Então, aonde você retira a vegetação, você aumenta a temperatura daquele ambiente, você aumenta o desconforto térmico não só para os seres humanos, mas também para os animais que vivem naquela região. Fora que as plantas, né, elas vão trazer uma sensação ali de uma temperatura menor,
elas vão fazer parte do equilíbrio do ciclo da água, então por isso é importante. A gente vê aí que as copas das árvores, elas regulam, né, esse fluxo de água, porque elas vão aí amenizar as diferenças de temperatura entre o solo e a atmosfera. Então, cada vez que você interfere, né, nesse ambiente, que você interfere na biodiversidade, você está interferindo num todo, né, em toda a sensação que todas as espécies possuem. Então, é importante a gente pensar por esse lado de preservar o meio ambiente, preservar a biodiversidade, né? Então, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as ameaças, né? A gente já falou aí um pouco sobre o que pode, né, acontecer com a biodiversidade. A gente vai ver quais são as principais ameaças à biodiversidade. Então, a gente tem uma delas aí que é a poluição, né? A gente já ouviu falar bastante, você já deve ter ouvido falar sobre a poluição. Cada vez que você descarta no ambiente algo que não deveria ir, né, você está contribuindo para que esse ambiente seja poluído. A gente tem ainda a exploração desenfreada dos recursos naturais, ou seja, quando as pessoas vão apenas retirar aquilo que a natureza levou muitos anos, né, para construir. Então a pessoa chega lá, derruba uma árvore, né, que aparentemente não está causando dano nenhum, mas ela está contribuindo para ameaçar a biodiversidade. A expansão urbana e agrícola e também industrial, né? Quando existe ali uma área de vegetação que as pessoas invadem, né? Seja para fazer uma moradia, seja para colocar ali agricultura, né? Cultivar ali alguns vegetais, ou até mesmo, né, para colocação ali de indústria, isso também contribui, né, para acabar com a biodiversidade. E a gente tem ainda algo triste, né, que é a caça e o tráfico de algumas espécies, né? Então é muito comum a gente ver também pessoas que retiram da natureza animais silvestres e vão levar eles para ambientes de cativeiro, né? Vão fazer com eles ali algumas coisas que vão machucá-los, né? Esses animais muitas vezes nem chegam vivos ao seu destino. Então é preciso a gente pensar, né, repensar sobre essas atitudes, porque todas elas são ameaças à biodiversidade, certo? E falando disso, né, é importante a gente lembrar que nós devemos cobrar as autoridades, né, para que cada vez mais existam leis que possam punir pessoas que possam, né, ameaçar a biodiversidade e também pensar em políticas públicas que venham beneficiar. E um dos exemplos que a gente traz agora é sobre as unidades de conservação. Talvez você já tenha ouvido falar, né, ou não, mas o que seriam essas unidades de conservação e preservação, né? A gente tem aí, olha, as unidades de conservação, também conhecidas como UCEIs, elas são áreas naturais que são protegidas por lei e elas têm o objetivo principal de conservar a biodiversidade e os recursos naturais que ali estão presentes, né? Então, elas desempenham ali um papel fundamental na proteção desses ecossistemas, das espécies e das paisagens naturais, além de contribuir para o bem-estar humano, fornecendo serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do clima, a purificação da água e a recreação. Então, dentro dessas unidades de conservação, eu trouxe um exemplo aí para vocês. Então, aqui nesse parque, né, o Parque Municipal do Mindu, que está localizado no município de Manaus, né, capital do Amazonas, é um exemplo de unidade de conservação. Então, existe a iniciativa pública de se tornar, né, alguns lugares que são públicos em unidade de conservação. Mas no caso aqui do Parque do Mindu, né, como é mais conhecido, foi uma iniciativa da população que morava ao redor dessa área, que percebeu, né, que algumas pessoas estavam depositando lixo, estavam degradando, né, esse espaço e resolveram tomar a atitude de falar para as autoridades. E aí, na década de 80, a década de 90, ele foi transformado em uma unidade de conservação, né? Então, nesse lugar, a gente tem aí a preservação de espécies não somente vegetais, mas também de animais, como o sauí de coleira, que é um mamífero, né, que vive nessa área e que já estava ameaçado de extinção. E aí, agora, ele vive aqui nesse lugar, consegue se reproduzir. A gente tem também espécies de esquilos que vivem aqui na região amazônica,
também de gaviões, de outras aves e muitas plantas, né, que a gente consegue observar aqui nesse local. Então, o Parque do Mindu é uma espécie de unidade de conservação que está inserido dentro da área urbana, né, que é necessário, que traz bem-estar para as pessoas, porque elas visitam esse local aqui procurando um espaço de lazer com uma temperatura amena para poder passear, né, desfrutar aqui desse espaço. Então, falando disso, a gente vai entender que existem várias unidades de conservação. E atualmente no Brasil nós temos aí, olha, 728 unidades de conservação, sendo que existem diferentes tipos de unidades, né? Cada uma vai receber uma classificação de acordo com as suas características, né? E os objetivos também que devem ser atingidos. E a gente vê ainda que no Brasil as unidades de conservação elas são regulamentadas por um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, também conhecido como SINUC. E esse foi instituído aí pela Lei Federal de número 9.985, né, de 2000. Então, existem leis que garantem, né, que haja preservação de espaços e a gente vai chamar esses espaços de unidades de conservação. Mas a gente vai conhecer que existem aí algumas diferenças, né, algumas categorias dentro dessas unidades de conservação. Então, a gente vai entender um pouquinho que existem as unidades de conservação, que são áreas de proteção integral, e a gente vai ver que existem outros exemplos. No caso aí, a gente vai ver que as UCs elas podem ser classificadas de acordo com diferentes critérios, como, por exemplo, o grau de proteção. Então, a gente tem aí, olha, áreas de proteção integral. São áreas onde a preservação ambiental é prioritária, não permitindo atividades que possam alterar a natureza original do local. E como exemplo, a gente tem aí os parques nacionais e as reservas biológicas. A gente vai ver ainda que existem as áreas de uso sustentável. Então, nessas áreas é permitido o uso de recursos naturais de forma sustentável, né, desde que não comprometa a conservação dos ecossistemas. Então, a gente vai ver aí como exemplo, vai incluir as florestas nacionais e as reservas extrativistas, certo? Você observa aqui nessa imagem, olha, que nós temos uma área de preservação e uma área de conservação ambiental. E qual é a diferença nessas duas imagens? Olha só, presta bem atenção. Na área de preservação, a gente tem ali, ó, proibida a entrada, a placa, né? Isso quer dizer que nessa área você vai preservar, vai manter intacto esse ambiente. Já na área de conservação ambiental, as pessoas podem conviver ali, né, retirar dela o seu sustento, colocar a sua moradia nesse ambiente, desde que ela não vá prejudicar, né, aquele ambiente natural. Ela vai poder coexistir juntamente com esse espaço da natureza, mas não vai poder degradar. Então, aí você percebe, né, que existe diferença entre uma área de uso sustentável e uma área de proteção integral, certo? Então, isso aí é para a gente poder entender um pouquinho, né, sobre o que é aquele sistema que nós falamos aí agora há pouco, né, a respeito das unidades de conservação, né? Então, agora você já sabe aí um pouquinho sobre elas. E para a gente avançar, né, nesse conhecimento, a gente vai ver um pouco sobre as áreas de proteção integral. O que significa isso, né? Dentro do grupo de proteção integral, nós temos 5 categorias de unidade de conservação. São elas aí, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio da vida silvestre, né? Então, nós temos aí algumas categorias dentro da área de proteção integral. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é o arquipélago de Anavilhanas. Será que você já ouviu falar? Será que você já visitou, né? Então, esse arquipélago de Anavilhanas, ele é como se fosse ali um labirinto de várias ilhas, né? São mais de 400 ilhas, e ele está localizado ali na região, né, do Rio Negro. Ele tem ali, né, uma localidade, né, aproximadamente ali no município de Novo Airão, tá? Então ele é uma área também de preservação, né? E nesse ambiente a gente vai encontrar aí, principalmente o turismo, né? As pessoas procuram esse ambiente aí para fazer a visitação aos botos, por exemplo, né, para mergulhar com eles, para interagir com eles. Mas a gente vai ter ali, né, além dessa questão turística, a gente vai ter ali a preservação da comunidade nessa região, né? Aquela comunidade vai viver junto
com esse espaço, né, na natureza, vai coexistir ali junto com as espécies, né, e vai ajudar na preservação. E esse valor econômico, né, por exemplo, do turismo, ele é revertido para aquela população que habita ali, né? Então, é uma coisa ajudando a outra, né? Ou seja, as pessoas estão habitando naquela região sem causar impacto, sem causar danos, né? Mas elas podem tirar ali a sua existência, né? O seu sustento daquela área, podem trabalhar com artesanato, podem ali trabalhar com turismo, desde que esteja, né, obviamente, preservando aquele ambiente. Então, o arquipélago de Anavilhanas é um espaço muito bonito de se visitar, né? Existem aí algumas épocas do ano onde a gente vê aí a vazante, que é possível ver praias naquela região, né? E em outros momentos onde a chuva, né, faz aumentar os rios, existem trilhas dentro dessa região, né, de canoas que as pessoas visitam ali, né, para conhecer um pouquinho sobre o arquipélago de Anavilhanas. Ele foi considerado, inclusive, pela ONU, um patrimônio, né, imaterial ali do mundo, né? Então é um lugar também que a gente precisa preservar. E para a gente avançar aí sobre as unidades de conservação, a gente vai ver as áreas de uso sustentável. Dentro do grupo de áreas de uso sustentável, nós temos aí 7 unidades de conservação, as U6. São elas: áreas de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. E dentre essas unidades de conservação, né, a gente tem aí uma que é bastante famosa, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, né? Então, falando aí da Reserva Mamirauá, as reservas de desenvolvimento sustentável são aí, né, têm por finalidade preservar a natureza, conservar as técnicas de manejo sustentável de recursos da população tradicional do local, né? Então, isso é uma característica de uma reserva de desenvolvimento sustentável, seja ela qual for. Mas no caso aí da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, né, RDS Mamirauá, ela foi a primeira a ser criada no Brasil na década de 90 e ela está localizada no município de Tefé, no Amazonas. Então você observa aí que existe, né, um local onde é possível preservar também o meio ambiente e tirar dali o seu sustento. Você vai ver um vídeo agora sobre a reserva aí Mamirauá. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foi criado em abril de 1999. É uma organização social fomentada e supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Desde o início, o Instituto Mamirauá desenvolve suas atividades por meio de programas de pesquisa, manejo de recursos naturais e desenvolvimento social, principalmente na região do Médio Solimões, no estado do Amazonas. Para que o Instituto Mamirauá contribuísse com a conservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações locais das reservas, a estratégia utilizada foi o manejo participativo. O manejo é implementado com assessoria técnica do Instituto Mamirauá, com base em resultados de pesquisas, inclusão do saber local, monitoramento das espécies-alvo de manejo e respeitando a legislação ambiental. Com fundamental importância para os meios de vida das populações rurais da Amazônia, os recursos pesqueiros na Reserva Mamirauá são considerados a principal fonte de proteção animal e de renda para as populações ribeirinhas. Segundo estudos realizados, a pesca foi a atividade produtiva que mais aumentou sua contribuição para a composição da renda doméstica em 10 anos. A conservação deste recurso, através de seu manejo sustentável, é fundamental para a subsistência da população e manutenção de uma importante cadeia econômica. Desde 1999, o manejo participativo da pesca de pirarucus ajudou a aumentar em aproximadamente 427% o estoque natural da espécie nas áreas manejadas da Reserva Mamirauá, além do incremento na renda
dos pescadores da região. Muito bem, então como você viu, né, essa reserva ela é capaz de sobreviver, né, de existir a partir da pesca, por exemplo, do pirarucu. Antigamente essa pesca, né, era predatória, fazia com que essa espécie reduzisse ali em número, né, dos seus indivíduos, mas com estudos, né, com também essa lei que visa garantir ali a preservação desse ambiente, esse local, né, se transformou e as pessoas conseguem ali conviver com essa espécie, conseguem ali ter também, né, pesquisas científicas dentro da reserva, então só trouxe benefícios. A gente vai ver agora, né, algumas iniciativas que nós podemos tomar, né, enquanto cidadãos, né, isso depende de cada um de nós e também dos nossos hábitos. A gente vai falar um pouquinho sobre reciclagem. Então, dentro da reciclagem, né, é o processo que vai promover a conservação ambiental, porque ela vai impedir o descarte incorreto de lixo e a poluição dos espaços naturais. Promove também o desenvolvimento econômico, já que fornece materiais diversos para a produção de bens de consumo. Então, a gente vai ver aí que essa prática ela evita a retirada de novas matérias-primas do espaço natural, de modo que diminui o impacto ambiental em zonas naturais, como florestas e rios. Então, a reciclagem ela é uma atitude, né, que deve ser aí tomado por cada um de nós, porque a gente chama de lixo, né, mas na verdade esse lixo ele não vai ser jogado fora do planeta. São resíduos que nós mesmos geramos e que nós devemos, né, encaminhar eles para locais corretos, né, para evitar que eles venham contaminar rios, o solo, né, e trazer poluição de uma forma geral. A gente vai ver que existem algumas atitudes, né, que nós podemos tomar, que a gente chama aí de 5 R's. Então, observe aí, os 5 R's da sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? Né? É viver de uma forma que a gente possa, né, garantir que exista ainda recursos para as gerações futuras. E esses 5 R's, né, eles são um estilo de vida sustentável, preocupado com a diminuição da geração de resíduos no planeta. Então, olha só, se você colocar aí na sua mão, né, nos seus 5 dedos, você vai conseguir memorizar esses 5 R's. Então, são 5 palavrinhas-chave, olha, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, que ajudam a construir um comportamento humano e compromisso com o meio ambiente. O que seria esse reciclar, né? Esse reduzir, na verdade, aí para a gente começar. Reduzir o seu consumo, reduzir ali o desperdício, né? Por exemplo, a gente tem ainda o recusar. Recusar aquele copinho plástico, né, que você logo vai descartar, você pode substituir ele por uma garrafinha, você pode recusar aquela embalagem plástica, né, no supermercado. Você vai repensar os seus hábitos, né, de consumo. Será que eu preciso mesmo de mais um par de sapato, né? Mais uma roupa, eu já tenho tantas, né? Será que eu não posso ali ficar mais um pouquinho, né, e adiar essa compra? A gente tem ainda o reaproveitar. Esse reaproveitar é customizar, por exemplo, uma roupa que você tinha ali, já enjoou dela, né? Um sapato, você pode reutilizar de outra forma, você pode trocar, né? Promover bazares aí na sua cidade e trocar, né, por outros também usados. A gente vai ver que a gente pode reaproveitar, inclusive, alimentos, né? Aquelas cascas de alimentos que muitas vezes são jogados fora, podem ser transformados ali em novos alimentos, né? E também vão ter nutrientes, tanto quanto aquele fruto que a gente consumiu. E a gente tem ainda o reciclar. Esse reciclar é transformar aquela matéria em outra, né? Então você pode aí praticar a reciclagem, certo? A gente vai ver também que existe a reciclagem, mas também existe a coleta seletiva. E qual é a diferença entre esses dois, né? A coleta seletiva ela vai consistir na separação e no recolhimento de resíduos sólidos de acordo com a sua composição. O seu objetivo é promover a reciclagem e reduzir a quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários. Então, o que a gente tem de realidade hoje, né? Vários resíduos sendo jogados ali no aterro sanitário de qualquer forma, né? Então, a gente precisa, para praticar a reciclagem, a gente precisa antes praticar a coleta seletiva, que é separar esses resíduos de acordo, né, com as características deles, que a gente vai ver daqui a pouquinho como que a gente vai fazer isso. E quais são as vantagens, né, de se praticar a coleta seletiva? A gente tem aí, olha,
uma redução da extração dos recursos naturais, né? Você deixa de buscar novos recursos, você diminui a poluição do solo, da água, do ar, você economiza energia na produção de novos materiais, né? Porque você vai estar ali evitando que isso aconteça. Você vai ter aí a geração de empregos na cadeia de reciclagem. Existem hoje muitas cooperativas que realizam, né, esse processo aí desses resíduos. A gente vai ter ainda a contribuição para a mitigação das mudanças climáticas. Um simples ato que a gente faz, né, um hábito de vida que a gente vai adotar pode contribuir, né, para que haja uma redução nas mudanças climáticas do nosso planeta. Agora, você sabe como separar os resíduos aí na sua casa? É isso que a gente vai aprender agora. Assista aí o vídeo. Estamos aqui nessa estação de coleta seletiva para relembrar quais são os coletores, quais são as cores que recebem cada tipo de resíduo. É isso que a gente vai relembrar agora. Então nós temos primeiro o coletor vermelho. O coletor vermelho ele serve para receber resíduos plásticos. Então aquela garrafa PET, copo descartável, pode ser lançado nesse tipo de coletor. A gente tem ainda o coletor azul, ele vai receber papel, aquele papel que você ia descartar aí do seu caderno, ou aqueles papéis que a gente usa na limpeza em casa podem ser descartados nesse coletor azul, desde que eles não estejam contaminados com manteiga, óleos, entre outras coisas, né? Outros resíduos de alimento, por exemplo. A gente tem ainda o coletor verde. Esse coletor verde serve para receber vidros, então pode ser aquela embalagem de vidro que você ia descartar, pode ser vidro quebrado, desde que ele esteja corretamente embalado para não machucar ninguém que for manusear esse coletor. A gente tem ainda o coletor amarelo. Ele serve para receber aí metal. Então aquela garrafinha, né, aquela latinha de refrigerante pode ser jogado nesse coletor. E a gente tem ainda o coletor marrom. O coletor marrom serve para receber resíduos alimentícios, então restos de alimentos, né, é a coletora que recebe resíduos orgânicos, você pode lançar dentro deles. E aqueles materiais que a gente não pode reciclar, como por exemplo pilhas, baterias, lâmpadas que a gente iria descartar, vão para o coletor cinza. Então eles devem ser lançados nesse local, porque não podem ter contato com o meio ambiente, porque podem contaminar, né, contaminar a água, o solo, então eles devem ser descartados corretamente. Muito bem, então nós aprendemos aí um pouquinho de como nós podemos agir, né, para garantir a sobrevivência da nossa biodiversidade. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Até a próxima!